Fala pessoal, Murilo falando diretamente aqui de Salt Lake, hoje com a convidada mais que especial. Essa foi a entrevista que eu mais procurei, pessoal. Um exemplo aqui, é um case de sucesso aqui da escola. Mas hoje estou aqui com a Rai. Tudo bom, Rai? Tudo bem, pessoal. Maravilha. Rai, obrigado, viu, por ter vindo aí compartilhar sua experiência. O pessoal está se preparando, acho que vai ser bastante interessante a nossa conversa hoje. Mas, Rai, primeiro introduz você, fala de onde você é, o que você faz aqui também, que você é parte importante aqui, né, no conjunto da escola. Meu nome é Rayane, eu sou do Rio de Janeiro. Eu trabalho aqui na escola no Sales com o Murilo. Então, a gente cuida um pouquinho do pessoal que está vindo, troca informação, ajuda em todo o processo, faz todo o acompanhamento até vocês chegarem até aqui. Isso. Então a Rai é aluna aqui da escola também e ela dá esse primeiro atendimento no departamento comercial. Então acho que muitas pessoas que talvez estão vendo o vídeo já falaram com ela em algum momento, né? Agora conhecendo pessoalmente. Mas tá ótimo. Hoje a Rai veio aqui para poder bater um papo com a gente interessante. Hoje vai relatar um pouquinho de como foi a entrevista dela, tá bom? Então, Rai, qual que era a ideia aqui, né? Eu queria que você relatasse, pessoal, um pouco do qual que era o seu histórico antes da entrevista, né? Já veio para os Estados Unidos, se não veio, como que era isso? Depois a gente chega um pouco mais perto da entrevista. Mas como que era o seu background, né, antes da entrevista? Então, antes de eu resolver fazer a entrevista para tirar o visto de estudante, eu estive aqui em 2014, eu vim para Salt Lake, né, para Lumos. Na verdade, em 2014 ainda era o Wizard. Eu vim com visto de turista, eles tinham poucas salas, uma escola bem pequenininha na época. Você é da velha guarda, então. Isso, eu conheci antes, né, antes dessa Lumos toda que a gente conhece hoje. Então eu vim com visto de turista, com a minha bisavó, né, ela veio a passeio por conta da religião e eu vim acompanhando, acabei fazendo um mêsinho de intercâmbio e adorei o programa, adorei minha evolução. Foi quando eu decidi fazer uma troca de status, ainda aqui, passei mais ou menos um ano, né, uma média de 8 meses nesse processo. Mas você ficou então, você veio com visto de turista, você estudou durante um mês, e aí você decidiu ficar por mais tempo. Isso, aí decidi ficar por mais tempo, dei entrada em toda a papelada da troca de status para mudar meu visto para estudante. E quando eu tive o visto aprovado, eu falei, pronto, agora eu vou pro Brasil passear um pouquinho, porque quando eu voltar, eu só vou estudar. Entendi. Quando eu cheguei no Brasil, eu mudei de ideia e fiquei por lá. Os seus planos mudaram um pouquinho. Isso. Então, ó, só fazendo aqui contextualizando, né? Então, a Rai veio numa situação um pouco diferente no início, veio com visto de turista, que é uma decisão que algumas pessoas tomam, né? Depois de vir, conhecer os Estados Unidos, conhecer a escola, né? Conhece os Estados Unidos, conhecer a escola e optam por fazer essa mudança de status. Mas é até um assunto que a gente já conversou em alguns outros vídeos, então é um processo que demorou mais ou menos uns 8 meses. Isso. 8 meses, mais ou menos, né? Uhum. Então, existe essa possibilidade também. Acho que o ideal mesmo é procurar a gente, né, os consultores aqui, porque a gente entende o planejamento, o que cada pessoa tá pensando mesmo em fazer, a gente consegue dar instrução, mas são duas possibilidades, né? Então vamos lá, então em 2014 você veio como turista e ficou nos Estados Unidos durante um ano, voltou pro Brasil. Quanto tempo depois, então, você tentou o visto novamente? Foram 4 anos. 4 anos depois? 4 anos depois. Entendi. Aí como foi essa segunda experiência? Tava um pouco mais nervosa? Eu digo por quê? Muitas pessoas ficam preocupadas, porque você ficou nos Estados Unidos por um ano. Sim. E agora você está aplicando para voltar de novo. Como é que eu vou explicar isso lá na frente? Como que foi para você? Olha, a minha entrevista foi um pouquinho maçante, né? Um pouquinho cansativa por conta desse processo que aconteceu em 2014. Geralmente as entrevistas, a gente sempre fala para eles, né? Duram 5, 10 minutos. Mas a minha, vamos botar que durou uns 20, 25. Foi, digamos, tranquila também, por conta das perguntas, né? Ela não me perguntou muito, ela conferiu mais todos os dados do computador. Então, quando eu cheguei, né, eu expliquei para ela, falei, olha, eu já estive nos Estados Unidos, que é uma das primeiras perguntas que eles fazem. Eu já estive nos Estados Unidos, aqui está o meu comprovante de troca de status, se você quiser dar uma olhada. Você já separou toda a documentação anteriormente? Tudo ali, separadinho. Certo. E conforme ela foi perguntando, eu fui oferecendo essa documentação para poder, que era a única forma de eu certificar que eu estive aqui, eu estive legal, né? Porque algumas pessoas não sabem, mas durante o processo de troca de status a gente não pode estudar, não pode trabalhar,
Não pode fazer nada, você tem que só sentar e aguardar. Exatamente. E é uma coisa importante, né? Porque você leva as garantias de que, poxa, durante todo esse tempo eu tava fazendo as coisas que eu podia fazer, né? Perfeito. Você acha que eles foram chatos, assim, ou você conseguiu justificar isso? Não vou mentir, eu tava muito nervosa. Muito nervosa. Até porque eu não sabia como eles iam entender, né, todo esse processo que aconteceu anteriormente. Eu consegui explicar bem tudo que eu tinha feito. A cônsul, né, que fez a minha entrevista, me deu a oportunidade de explicar. Eu sempre mostrava que eu estava munida de documentos que pudessem provar que é uma coisa muito importante. Perfeito. Então, ela perguntou pra mim quanto tempo eu fiquei, né? Por que eu tinha vindo a primeira vez, quanto tempo eu tinha ficado, por que eu tinha trocado status, por que eu tinha voltado pro Brasil, né? Eu respondi que foram motivos pessoais que me fizeram ficar no Brasil, mas que atualmente, né, ano passado, eu tinha um novo projeto e o meu trabalho no Brasil me solicitava um pouquinho desse inglês mais avançado que eu não tinha conseguido, né, porque a maior parte aqui eu passei em processo. E ela escreveu bastante, nossa, morri de medo. Ela escreveu bastante, digitou bastante, não olhou muitos documentos, então ela confiou bastante nas minhas respostas. Não olhou muitos documentos, mas escreveu. Escreveu. A gente nunca sabe o que eles escrevem, né? Mas eles escrevem bastante. Bacana, Rai. Mas o que eu acho interessante é como você estava organizada, você estava pronta para poder fazer, para poder explicar a sua história, né? E acho que isso que é importante. Então, acho que fica até uma dica pro pessoal. Acho que quanto mais preparado você chega para a entrevista, tanto com relação à documentação, quanto com relação àquilo que você vai apresentar, acho que a sua chance de ter êxito ela é muito maior, né? Nessa hora entra a nossa preparação de entrevista que a gente faz com quem tá vindo, que é muito importante. A gente fala muito sobre separar a documentação, separar em pasta, separar na ordem. A gente já te dá mais ou menos a direção de que ordem vão pedir. Conversar sobre como acontece, porque muita gente vai fazer entrevista e não sabe como acontece lá. A gente já teve pessoas reclamando, não tinha lugar pra sentar. É uma entrevista de 5 minutos, não tem lugar pra sentar. É em pé mesmo. É bem rapidinho. Mas é isso, eu acho que tira um pouco do nervosismo também, né? Você já tá preparado, você já chega lá um pouco mais tranquilo pra falar. Mas pessoal, essa é só uma parte da história da Rayane. Eu acho que ainda vai ficar mais interessante ainda pra muita gente, tá? Então, Ray, eu queria que você comentasse com o pessoal, porque é uma preocupação que muita gente tem com relação a familiares. Você, na sua situação, você tinha algum familiar nos Estados Unidos? Tinha. Eu tinha minha mãe e o meu irmão, né? Eles estavam aqui em Salt Lake. Estão aqui em Salt Lake. Eles estavam há quanto tempo já? Eles já estavam há quase um ano. Quase um ano. E qual que é a situação deles aqui? Eles estavam como estudantes também. Então, minha mãe estudante, meu irmão dependente. Entendi. Tudo certinho, né, na verdade. E lá na entrevista questionaram alguma coisa referente a eles? Eles confrontaram um pouquinho do que eu tinha colocado na 10.160 e o que eu ia dizer, né? Eles fizeram esse confronto. Não entraram muito a fundo. Não foi nada que eu vi assim, que teve muito foco. Na verdade, ela só perguntou, você tem alguém nos Estados Unidos? Sim. Você conhece alguém nos Estados Unidos? E eu falei, sim, minha mãe tá lá estudando. Aí ela perguntou há quanto tempo. Eu falei, não lembro exato os meses, mas eu falei. E ela falou, então tá bom. E pulou. Foi bem tranquila essa parte. Essa era uma parte que me preocupava também um pouquinho, mas bem tranquilo. Mas eu acho que é uma preocupação muito recorrente de todo mundo, principalmente a gente lá no comercial, a gente vê bastante, né? Familiares nos Estados Unidos, qual que acho que é a mensagem que é interessante a gente passar aqui? Que isso não determina o final da sua entrevista, ali, se você vai ser aprovado ou negado, o fato de você ter familiares aqui. Mas eu acho que uma coisa que afeta, não posso negar, eu acho que a condição deles aqui. Sim, o status deles, estão aqui nos Estados Unidos, estão fazendo as coisas corretas, acho que não tem motivo para se preocupar nesse sentido. E uma outra coisa é a sua própria preparação, né? No sentido de você chegar lá e falar, não, minha família tá lá e eu preciso ir para lá por causa dessa razão e dessa razão, independente deles, né? Isso, é sempre importante você mostrar que tem 2 projetos diferentes, né? O projeto da minha mãe, quando ela veio, foi e o meu era outro. Então, tem que deixar bem claro que são 2 projetos
separados, diferentes. Você tem perspectivas independentes, né? Vamos colocar Exato. assim. Então, Rai, muitíssimo obrigado, viu? Por essa oportunidade. A gente, ó, briguei muito por essa entrevista aqui. A Rai, não sei porque não tava querendo aparecer aqui nos vídeos, né? Mas obrigado mesmo. Eu acho que esse material vai poder ajudar bastante gente, tá bom? Tomara, que bom. Pessoal, vocês que acompanharam o nosso vídeo até aqui, muito obrigado, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós postamos vídeos semanalmente, ajudando as pessoas a se prepararem para a entrevista, falando um pouquinho da vida, como que é ser estudante aqui nos Estados Unidos, tá bom? Nos sigam também nas redes sociais, tá? Até aqui na descrição do vídeo vai estar ali nossas redes sociais. Então, pessoal, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, que tem um material sempre bem bacana pra vocês. Eles estão sempre postando um pouquinho do nosso dia a dia, do que acontece aqui na escola em tempo real, as novidades, as notícias, até mesmo uma ida na cafeteria tem lá no Instagram, vocês vão conseguir acompanhar tudinho. Então segue lá, pessoal. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. E aí, tá precisando de umas dicas aí legais pra vir estudar nos Estados Unidos? Cara, assiste esses vídeos aqui do lado, hein?